Olá, que coisa boa ter você hoje aqui em mais um episódio do Samuelcast. Seja bem-vindo. Hoje nós vamos aprender com muitas dicas práticas como melhorar e transformar a tua casa para que você tenha uma saúde de ferro e melhorar a tua imunidade. Para nos ajudar a falar sobre isso, temos hoje aqui a doutora Larissa Said, que é alergista e imunologista, e a Martinha Sol, personal organizer e terapeuta integrativa. Vamos ter muitas coisas boas aqui hoje, hein? Mas antes de começarmos, não esqueça de dar um like no nosso vídeo, compartilhar com seus amigos e familiares e nos seguir. Ative as notificações do YouTube e nos siga no Instagram e no TikTok também. Pessoal, sejam muito bem-vindas hoje. Obrigada. Eu queria começar, Larissa, falando um pouquinho quais são alguns problemas de saúde que nós podemos ter, às vezes na nossa casa, quando tem muito mofo, ácaro, coisas assim. Certo. Então, assim, falando um pouco da época que a gente está aqui no Amazonas, né, na região norte, essa época de chuva, então esse excesso de chuva leva no nosso ambiente domiciliar um excesso de umidade. E essa umidade, ela favorece a proliferação tanto de mofo, né, que são os fungos, quanto de ácaros. E assim, diariamente no nosso ambiente, a gente inalar essas partículas de ácaro, de esporos de fungo, essas partículas inaladas, elas vão gerar uma inflamação na nossa via respiratória. Então, principalmente para quem já tem uma predisposição à alergia, um asmático, alguém que já tem alguma doença pulmonar crônica, inalando esse tipo de substâncias, né, ácaro, mofo no nosso ambiente, isso aí vai levar a uma piora desses sintomas. Além do fato, claro, né, que em caso de inalar esporos de fungo, pode gerar até uma infecção fúngica respiratória, que são quadros mais graves. Então, piora tanto quadros alérgicos, quanto no caso de mofo, pode gerar aí uma infecção respiratória adquirida no nosso ambiente domiciliar. E também essa irritação pode dar, inclusive, nos nossos olhos. Né? A gente certeza. tem muita gente falando assim, fica com o olho vermelho, coçando. Sim, né? As crises alérgicas, tanto rinite, conjuntivite alérgica, que leva a coceira de nariz, de olho, até garganta às vezes, ou uma exacerbação de um quadro asmático também, são todos quadros alérgicos que vão piorar nesse ambiente, com certeza. Pois é. Agora eu queria saber assim, o que a gente pode fazer? Quais são algumas dicas práticas, algumas estratégias que a gente pode fazer na nossa casa para evitar isso? Como a gente está falando de uma época de mais chuva, de controle de umidade, é sempre importante focar nessa época do ano, né? Então, em diminuir a umidade do nosso ambiente. E aqui um adendo, né, para as pessoas que usam umidificador de ar, que é muito comum atualmente. Essa época do ano, pessoal, a gente não liga o umidificador, porque é o contrário, a gente tem que desumidificar esse ambiente. Então, assim, a indicação seria usar um desumidificador, né? E aí uma dica boa é que tem alguns aparelhos de ar-condicionado que tem essa função, a gente não conhece, a gente acha que é só para o ar-condicionado. Eu, por exemplo, fui procurar no meu em casa e a função é aquela que a gente muda no controle, no molde lá. E aí a função é aquela que é a da gotinha. No meu, pelo menos, é uma gotinha, mas você olhando o seu manual, com certeza a maioria deve ter essa função. Já é uma dica boa para ajudar. E aí, como é que a gente vai controlar essa umidade? Outra dica prática, a gente precisa ventilar esse ambiente, né? Então, abrir porta, abrir janela para circular o ar, deixar o sol entrar, principalmente em ambiente que tende a ser mais úmido em casa, né? Banheiro, cozinha, que é vapor de alimento, ou vapor de banho, que a gente costuma ter. Outra dica importante, evite secar roupa dentro de casa essa época do ano, porque até o vapor da roupa, ele vai aumentar essa umidade, como a gente estava conversando no início, né? A umidade, ela favorece a proliferação de ácaro e mofo, então a gente precisa controlar isso aí. Usar também, assim, ventilador, né, para dar uma arejada, é importante também, você não precisa passar o dia inteiro dentro do ar-condicionado no ambiente fechado, isso é uma dica muito boa. A higiene desse seu ambiente vai ser importante. Então, assim, aspirar o ambiente com frequência. Em caso de paciente alérgico, a gente sempre dá essas dicas nas consultas. Você não pode varrer, porque quando você varre, você espalha esse ácaro, esse fungo e não remove. Então, você espalha, a pessoa acaba inalando mais e não vai remover com uma segurança. Então, o aspirador é a higiene mais adequada. Então, limpar superfícies, né, pano úmido nas superfícies,
Aparelho de ar-condicionado, é importante a manutenção desse aparelho de ar-condicionado ser regular. Então, a máquina precisa ser limpa a cada 6 meses. O filtro, aquele que a gente consegue remover semanalmente. Então, trocar o lençol da cama é importante, né? Porque, assim, falando já um pouco de como esse ácaro se prolifera, o ácaro no nosso ambiente, ele se alimenta das células mortas do nosso corpo. Então, pensa assim, qual é o ambiente de casa que é quentinho, úmido e cheio de célula morta? É a cama que a gente dorme todo dia, né? Então, essa fronha, semanalmente, tem que ser removida, porque o ácaro que está ali naquele ambiente propício, ele já vai proliferar bem mais. Eu acho que o importante é manter uma rotina de limpeza da casa, né? Um cronograma, porque a limpeza da casa é o que vai identificar tudo. A troca de lençol, o produto de limpeza que nós usamos, muitas vezes não temos noção do que tem dentro, todos são produtos químicos. Então, evitar produtos que tenham cloro, evitar produtos mais fortes. O que limpa é água e sabão, e se for uma limpeza diária, evita alergia, evita o mofo. Então, a programação desta limpeza que é importante. Limpeza diária, a limpeza semanal, uma programação de limpeza semanal, quinzenal. Então, isso em trocas de lençol, saber também que produto que usa para lavar essa roupa. Então, tudo isso pode desenvolver realmente um mal-estar na família, principalmente quando você tem animal em casa e planta. As pessoas não observam muito, mas isso daí é importante ter um produto de limpeza e faça uma higiene com frequência para que essa casa seja mais arejada, né? Então, como ela falou, os ácaros dos nossos lençóis, tem que existir uma programação de trocas de lençóis, tem que existir uma programação de limpezas semanais para que tudo isso seja evitado. É verdade, isso é importantíssimo. E falando um pouquinho assim sobre a parte de cama, travesseiro, quais são os cuidados que a gente tem que ter com o travesseiro? Assim, né? Como a gente estava falando, o ácaro ele se alimenta da célula morta. Então, a fronha, que a gente tem a oleosidade da pele, do couro cabeludo e aquele ambiente úmido já do quarto, no ar-condicionado, essa fronha precisa realmente ser trocada e lavada semanalmente. Mas uma outra dica importante, assim, a gente tende sempre a lavar a fronha, mas o travesseiro, a espuma, ele também precisa ter uma frequência de lavagem. Então, dependendo do tipo do material, a gente indica sempre uma lavagem a cada 4 a 6 meses do travesseiro mesmo. E depois de lavar, é importante sempre secar adequadamente, né? Porque aquela espuma lá de dentro não pode permanecer úmida, senão o problema vai piorar. E aí, então, na secagem, né, sempre tentar secar ao sol ou aparelho de secadora mesmo em casa, mas importante sempre, dentro a espuma precisa estar bem seca, tá bom? E falando assim, né, a gente vai ter um cuidado adequado com essa fronha. Outra dica para as mulheres, evite dormir de cabelo molhado, né? Porque a umidade do seu cabelo que passa para o seu travesseiro, ela já vai piorar ali o quadro do ácaro e do mofo, que pode proliferar mais. Mas o que eu estava falando, é importante a gente manter esse cuidado adequado, gente, mas o travesseiro ele tem um tempo útil, né? A pessoa tem um travesseiro 10 anos, já está lá mofo, sujidade, bolor e bota uma fronha e continua usando. Então, isso também tem que ser observado. Então, assim, depende muito do material e da orientação do fabricante, mas geralmente a gente indica uma troca desse travesseiro a cada 1 a 2 anos, pelo menos, trocar por um outro, né? Porque mesmo com os cuidados adequados, o material vai se deteriorando, né? E como é comum na nossa região a umidade, é impressionante como ficam nossos armários de cozinha também, né? Os nossos alimentos. Então, muitas vezes é feita uma compra, que não é feito um planejamento de compra. Quando você vai ver, tem aqueles bichinhos voando dentro da despensa. Então, são produtos que realmente prejudicam a saúde. Como não está sendo feita uma limpeza com frequência, então, dizem, olha, está tendo aqueles bichinhos de chuva. O bichinho que falta ali, naquele momento, uma limpeza com frequência. Então, toda a cozinha, área de serviço, quarto, brinquedos de criança, os brinquedos precisam ser lavados, os de plásticos, né, por toda semana.
os de pelúcia de 15 em 15 dias, mas eles precisam da higiene. O problema todo é para diminuir a alergia é a higiene com frequência. Verdade. Perfeito. Não, muito bacana essas dicas. E que tal você aí que está nos escutando começar a fazer isso a partir de hoje, hein? Vamos combinar isso que é importante. Se você tiver alguma outra dúvida, pode colocar nos comentários que depois a gente responde para eles, né? Alguma dúvida ou alguma situação que você está passando, não sabe bem como fazer, pode escrever nos comentários. E agora, Martinha, até pegando esse teu gancho aí dos brinquedos, como que a gente pode fazer? Como que a gente pode organizar sem a gente enlouquecer em casa, né? Porque criança sempre tem muitas alterações ali também dessa parte respiratória, muitas alergias. O que a gente pode fazer para ajudar nisso? Inicialmente, é realmente ter o cuidado com a limpeza. Eu acho que toda enfermidade normalmente começa pela falta da higiene, pela falta do cuidado, pela falta da atenção. Então, os brinquedos das crianças, eles precisam, sim, ser separados, higienizados, conforme o uso da criança. Aqueles brinquedos que quase as crianças não brincam, eles tendem a ficar muito tempo. As pessoas não dão muita importância, mas ali está acumulando muita poeira, muito ácaro, muito mofo. Então, é necessário, se for plástico, é lavar mesmo com água e sabão, né, um detergente neutro. Se for pelúcia, mandar para uma lavanderia ou lavar em casa com certos cuidados. O importante é todo produto que for usado de produto de limpeza, é importante ler o que tem dentro, porque aquilo ali também pode dar também alguma alergia na criança, é o produto que ela está usando para limpar os brinquedos, que a criança vai levar para a boca, né? Ela vai pegar, muitas vezes a alergia está no produto de limpeza que é passado na casa. Então, a criança fica alérgica, pega no brinquedo e ninguém raramente vai descobrir que é um produto que tem muito cloro, sem necessidade, porque se uma casa ela é limpa diariamente, ela não precisa de produto forte. Basta um detergente ou um desinfetante simples que a casa fica limpa. E além, assim, né, ela bem falou da higiene do brinquedo, que é muitíssimo importante, a gente também tem que prestar atenção no local que esse brinquedo é guardado, né? Por exemplo, nessa época de umidade, guardar brinquedo em caixa de papelão ou em local fechado, esse papelão ele vai absorver mais umidade e vai piorar esse quadro de mofo, bolor e ácaro, principalmente. Então, assim, procure sempre guardar esses brinquedos que a criança usa mais em local arejado, né? Então, em prateleira, em acrílico que tenha ventilação, que é um material bem legal para guardar. O papelão, realmente, a gente procura evitar mesmo. Como a Martinha falou bem, a higiene regular, né? O bichinho de pelúcia, que o alérgico sempre chega, eu geralmente indico a pelúcia, pelo menos para a criança alérgica, a gente evitar um pouquinho, mas realmente o pano, as mantinhas do berço, da cama, lavar semanalmente já é uma melhora nesse sintoma. Aqueles brinquedos maiores, né? O carrinho, a moto, a bicicleta. Fazer sempre aquela higiene, né, das superfícies. Queria até aproveitar, quando ela falou em caixas de papelão, o papelão é alimento de inseto. Exatamente. Então, nem é apropriado você manter em casa, você que está em casa, fica essa dica. Evitar guardar qualquer coisa em caixas de papelão. As pessoas, muitas vezes, as donas de casa, compram bolsas maravilhosas e querem guardar todas as caixas. Os sapatos querem guardar as caixas. Um presente que ganhou quer guardar a caixa. Se for papelão, retira do closet, retira do guarda-roupa. Só vai acumular alimento de inseto. Então, quer guardar adequado? Guarda dentro de uma caixa plástica e coloca um antimofo dentro. Existe antimofo que são sachê. Então, você coloca este sachê dentro, igual aquele sachê que vem dentro de bolsa mesmo. Então, é importante essa proteção, que não vai prejudicar o meio ambiente e também não vai ter alimento de inseto dentro do seu armário. Não tem ventilação, né, Martinha? A caixa de papelão ali fechada fica ainda mais úmido, além de absorver. E outra dúvida que eu tenho, às vezes, é aromatizador, aqueles home sprays. A gente está falando aqui de produtos. Isso daí pode também ser algo que piora uma alergia?
Né? Para o paciente alérgico, ele já tem assim, uma via respiratória sensível. E esses aromatizadores, além de fragrância artificial que libera no ambiente, né, muitas químicas, substâncias químicas, isso aí pode irritar ainda mais a via respiratória e levar a crise de conjuntivite, rinite, até asma. Então, realmente, no paciente que tem uma predisposição alérgica, deve ser usado com cautela. Jamais em ambientes muito fechados, né? Fica com aquele cheiro muito forte. Isso aí pode levar realmente a um prejuízo do sintoma alérgico desse paciente. Eu gosto da sugestão do óleo essencial, porque o óleo essencial, além de ser mais calmante, deixa um ar mais agradável. Os ingredientes geralmente tendem a ser mais naturais também. Mais naturais. Né? Então, isso deixa uma casa mais perfumada. Porque nós precisamos entender que a nossa casa é que nem o nosso corpo. Precisamos do nosso banho para higienizar nosso corpo, independente do que passamos nele, se é um sabão de coco ou se é um sabonete, o corpo vai ficar limpo. A casa, se você passar um desinfetante, você vai desinfetar a casa. Perfumar é uma segunda opção. Então, eu passar um perfume, independe do aroma que eu queira usar. A casa também. Então, depois dela estar higienizada, depois dela estar desinfetada, é só um aromatizador, que você pode usar um óleo essencial, uma vela perfumada, algo que não possa agredir aquele cheiro forte de detergente na casa. Se você colocar um perfumador muito forte, que fica com cheiro forte de produto de limpeza, aquilo pode causar, né, um mal-estar se tiver uma criança em casa, e a criança fica sufocada. Muitas vezes até o adulto também fica sufocado, porque coloca aquilo e fecha a casa toda. Entendeu? Então, o perfume, o aroma, ele é para abrandar o que já está limpo, que fica bem melhor. Perfeito. E a gente comentou aqui sobre um pouquinho de vapor de água, de plantas. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque chegou a ter uma pesquisa até que mais de 70% das pessoas têm plantas em casa. Então, ter planta é uma coisa que está sendo muito comum nas residências. Tem algum cuidado especial? A planta é algo que traz benefícios ou a gente tem que ter cuidado com essa parte de umidade por causa do vapor que libera? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, assim, a gente pode defender os dois lados, né? Porque assim, a planta com certeza ela purifica ali o ambiente, né? Ela filtra poluente, ela ajuda a melhorar esse ambiente de casa. O que a gente não pode é exagerar nisso. Então, assim, excesso de planta em ambiente fechado, principalmente, vai sobrecarregar, porque a planta ela faz aquele processo de transpiração que ela libera o vapor de água, né? Isso, assim, em situação de seca, clima mais seco, é benéfico e vai ajudar ali a umidificar mais as vias respiratórias. Mas nessa época do ano, especificamente, que a gente está, de chuva em excesso, então umidade em excesso de planta em ambiente muito fechado vai ainda aumentar mais a umidade e gerar um prejuízo aí nesse acúmulo de umidade excessiva em casa. Então, uma dica, assim, essa época do ano, as plantas elas precisam ficar em ambiente ventilado. Então, numa varanda, né, num local que tenha janela, um local mais arejado, porque realmente em ambiente fechado ela vai sobrecarregar em ainda mais umidade esse ambiente. Eu gosto dessa fala que ela disse agora, que é o excesso. Tudo em excesso. O excesso em tudo, né? Na organização, o problema é o excesso. Excesso de perfume, excesso de umidade. De tudo, né? O menos é mais. Então, a planta tem os seus benefícios? Tem. É maravilhosa? Sim. Mas sem excesso, né? Porque quem tem animal em casa, nem toda planta pode ter em casa, se você tiver um gato, se você tiver um cachorrinho. Então, tem que ter esse cuidado também. Eu acho que até quando nós queremos ser bondosos, nós precisamos ter conhecimento, porque acabamos prejudicando aquilo onde não temos conhecimento. Então, é importante, sim, a natureza, essa reflexão de colocar um aroma dentro de casa, de purificar o ar da casa, de manter a casa higienizada. Mas que produto você usa? Com que frequência você coloca? Então, a nossa casa é o nosso santuário, né? Como o nosso corpo também é nosso santuário. Então, nós precisamos entender como funciona para ter essa leveza de vida mais saudável dentro de casa. E é importante também, que a gente esqueceu de falar, da higiene dessa planta, né? A plantinha que está lá no canto,
aquela terra úmida com excesso de água, aquilo ali também leva à proliferação de mofo e ácaro. Então, é importante esse cuidado, né, de nunca deixar aquela terra que vai na plantinha muito úmida. As folhas, se você observar a folha da planta, ela também acumula pó, porque é aquele objeto que está ali no cantinho, então é importante, né, fazer a higiene das folhas, se acumula muito pó ali em cima daquela planta. Também é importante essa questão. Até o pratinho também de água. Aquele úmido vai vir mofo, bolor. Trocar sempre. Leva água parada também. E outra né, coisa, assim, eu que não sou botanista, não vou conseguir falar de planta, mas planta que solta pólen, não, essas a gente não pode colher, porque esse pólen no nosso ambiente vai piorar tudo. Então, é importante também observar o tipo de planta que você está escolhendo. Então, planta de pólen em casa... Evitar. Evitar. Essa a gente evita. O cuidado tem que ter também até com a alimentação do cachorro. Algumas pessoas compram uma quantidade muito grande de ração, fica aquele saco enorme de ração, e o cachorro nem consome tudo aquilo. E aquilo cria mofo, é muito úmido o nosso espaço. Né? Então, tem que ter um cuidado na troca de água do pote dele. Quando ele acaba de fazer a refeição dele, tem que retirar, fazer a higienização para retornar. Porque se colocar a comidinha dele em cima daquela alimentação dele, já tem ácaro, já tem mofo ali, já demorou algum tempo. Então, é prejudicial também. A gente, além do cuidado da planta, é importante falar dessa parte do cuidado com os pets, né? Alguns pacientes, eles têm alergia realmente ao pelo do cachorro ou do gato, mas se a gente parar para pensar, o ácaro, ele se alimenta de célula morta, tanto de humano quanto de animal. Então, mesmo que você não seja alérgico ao cachorrinho, ao pelinho do gato, a higiene do cãozinho, do gatinho é importante, porque na célula morta dele o ácaro também vai proliferar. Então, aquele banho no cachorrinho, semanal, principalmente cachorrinho que vive dentro do domicílio, né? Fazer a escovação dos pelos, porque aí acumula no tapete, é importante. Mesmo que você não tenha um histórico de alergia a cachorro e gato, se você é alérgico, por exemplo, a ácaro, também é importante cuidar desse pelinho do cachorro. Você vê que o mofo está na casa inteira. Tá. Né? E é impressionante o quanto que é encontrado dentro das nossas geladeiras queijo mofado, requeijão mofado, fruta mofada, legumes mofados, um bolo que se comeu e ficou lá guardado, quando vai olhar está mofado. Então, o mofo, ele realmente é adoecedor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que tem dentro de casa, olhar, observar. Por isso que eu digo, a higiene, a limpeza, ela precisa ser constante. Tem que ter um cronograma de limpeza para poder acompanhar, porque são muitas atividades dentro de numa casa. Então, precisa que isso não possa acontecer, porque, imagina, você compra um produto orgânico, você compra um produto muito bom e você não vai consumir e ele vai mofar e ainda vai contaminar o outro que está lá dentro da geladeira. Não, tem que olhar todos os cantinhos, ter muito cuidado. E, Larissa, eu queria aproveitar, antes da gente finalizar, que você falasse um pouquinho sobre algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa imunidade, a nossa defesa, algumas coisas em geral. Sim, geralmente assim, né? As dicas para melhorar a imunidade são aquelas dicas que envolvem hábitos de vida mais saudáveis. Então, por exemplo, uma alimentação saudável, né? Uma dieta rica em proteína magra, em grãos integrais, em frutas, em vegetais. São todos alimentos antioxidantes que vão fortalecer esse sistema imunológico. Falando mais nas crianças, né? Evitar nessas crianças acúmulo de ultraprocessados, que já tem estudos que falam até que esse consumo excessivo de ultraprocessados está aumentando os quadros de alergia alimentar nessas crianças. Então, a qualidade do alimento, inicialmente, no início da vida, é muito importante para essa criança até não desenvolver um quadro alérgico no futuro. A hidratação adequada na nossa região, que é mais quente, também é muito importante, né? Então, a indicação é, geralmente, a gente tomar mais ou menos num dia uns 40 a 50 ml de água por quilo de peso. Então, aí, um indivíduo de 50 quilos, né, vai tomar aí 2 litros, mais ou menos, 2,5 litros de água por dia, é importante. Uma rotina de atividade física, então o exercício físico, ele fortalece a imunidade, né? A gente faz esse exercício, claro, né, dependendo da idade, o exercício apropriado, conforme a condição física, mas o exercício físico fortalece muito a imunidade. O gerenciamento do estresse, então, nossa vida agitada de trabalho, criança, escola e tudo,
é sempre importante uma atividade que desestressa, né? Uma atividade com a família, que relaxe, porque o estresse, já é provado que os hormônios de estresse vão enfraquecer essa minha imunidade também. Falando ainda, o mais importante no caso das crianças, mas a vacinação em dias. Então, assim, doenças infecciosas que tem vacinação, a gente não pode correr o risco de estar desprotegido. Então, mantenha a vacinação em dia, é uma das formas de fortalecer a imunidade, né? E falando de medicamento, tem muito paciente que eu recebo no consultório que fala, doutor, eu preciso de um remédio para fortalecer essa imunidade do meu filho que está na escola adoecendo, ou a minha própria. Infelizmente, assim, estudos que mostram que um medicamento, apenas uma medicação fortalece essa imunidade, eles são escassos, assim, inexistentes, posso até falar assim. E as dicas da vida saudável realmente é o que vão fortalecer. E falando em vitamina, suplementação, gente, é para quem tem indicação. Então, não é, olha, meu filho está adoecendo muito, vou começar a dar vitamina C para ele, porque a gente tem aquela história, né, aquele mito de que a vitamina C fortalece a imunidade, mas não é bem assim que funciona. Então, uma suplementação vitamínica é para quem tem uma indicação, quem tem uma deficiência. Em alguns casos, você fazer essa vitamina em excesso, além de não ajudar, porque o corpo tem a reserva dele de vitamina suficiente, em alguns casos pode até levar a uma toxicidade, uma hepatite por vitamina D, que a gente viu bastante na fase do Covid, que todo mundo tomava bem a vitamina D. Então, assim, com indicação, a vitamina é indicada. Se você não tem uma indicação de suplementação, se encher de polivitamínico também não vai te ajudar muito nessa imunidade. Então, eu sempre falo assim, para focar numa vida saudável, que fortalece a imunidade. A pessoa está bem alimentada, está bem hidratada, fazer uma atividade física. O sono, né? Esquecendo de falar o sono regulado, aquela pessoa que não dorme direito, que estressa o dia inteiro, com certeza a imunidade não vai estar muito boa nessa fase. Então, é importante dormir bem, né? As 6 a 8 horas de sono, depende de cada indivíduo, mas também é uma dica que vai te ajudar nesse fortalecimento da imunidade. A gente, inclusive, tem alguns episódios do SamelCast que falam um pouquinho de alimentação, de sono. Sim. Então, você em casa, se quiser saber um pouquinho mais, também assista, né? Porque isso é importante, isso é saúde. Com certeza. Não, a medicina não se baseia só em medicar, né? Você precisa evitar a doença. Então, começando daí, dormindo bem, comendo bem, já faz alguma coisa por você mesmo. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, esses conselhos, né? Eu tenho certeza que muita gente aí vai mudar como está se organizando em casa. Inclusive eu já vou fazer algumas mudanças na minha hoje mesmo. E você aí também faça, porque é importante, né? Para evitarmos muitos problemas futuros aí. Não se esqueça de compartilhar esse episódio com pessoas que precisam saber disso. Dar o like, ativar as notificações e nos seguir nas redes sociais. Estamos no TikTok e no Instagram também, além do YouTube e do Spotify. Lá sempre tem muitas novidades. Um grande abraço e até o próximo SamelCast.